Olá, colegas. Olá, professor Djalma. Tudo bem com vocês? Bom, coube a mim ser o debatedor na aula sobre Maquiavel. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas questões, alguns pontos, para que possamos aprofundar a reflexão sobre a obra do autor e sobre as contribuições que Maquiavel lega à ciência política contemporânea e a todo o debate de constituição da ciência política enquanto um campo autônomo de conhecimento. Obviamente, Maquiavel tem uma importância inestimável para a ciência política. Muitos dos pressupostos, dos princípios nos quais um pesquisador na área de ciência política se debruça hoje, tiveram a sua origem, a sua primeira formulação no pensamento de Maquiavel. Para esse debate, eu vou me aprofundar em três aspectos, três pressupostos, contribuições que Maquiavel legou à ciência política. Obviamente, a partir desses três pressupostos, outros vão surgir, outras discussões vão emergir. Mas esses três, na minha opinião, são extremamente importantes para entender o pensamento do Maquiavel. O primeiro deles é a questão da autonomia da política. Maquiavel vai ser um dos primeiros autores a dizer que a ciência política é autônoma em relação a outros campos da vida social. O segundo ponto para discutir aqui é que está em Maquiavel as origens do realismo político. Maquiavel é o primeiro autor, ou um dos primeiros autores, a abandonar, de certa forma, o campo da idealização dos sistemas normativos sobre a política e passar a analisar a política na sua concretude, ou seja, no seu dia a dia, na sua prática. E um terceiro ponto é que Maquiavel estabelece, ou vai estabelecer, ou será a base para que se estabeleça, uma racionalidade política moderna. Maquiavel vai abandonar, de certa forma, a racionalidade política grega, calcada numa virtude cívica, na convivência da polis, e também vai abandonar a racionalidade política medieval, calcada numa tentativa de conjugar o poder mundano com o poder divino. E vai estabelecer, então, uma racionalidade política moderna, caracterizada de uma maneira diferente. Um primeiro aspecto muito importante na obra de Maquiavel é a questão da ordem. A questão da ordem, por Maquiavel, está relacionada também ao contexto no qual o autor está escrevendo. Eu acredito que, antes de tudo, seja importante contextualizar a reflexão política de Maquiavel. Maquiavel está escrevendo uma península itálica fragmentada, com uma grande multiplicidade de centros de poder. Enquanto Maquiavel vai olhar para o restante da Europa, ele vai perceber que estão surgindo e se formando vários estados nacionais. Portugal, França, Espanha, Inglaterra estão surgindo como grandes estados nacionais. Estão constituindo uma moeda única em seus territórios. Estão constituindo fronteiras. Estão estabelecendo exércitos nacionais que mantêm a ordem interna e protegem também as fronteiras. Enquanto isso, a Península Itálica, berço do Renascimento, pujante em termos de cultura e intelectualidade, havia fracassado no seu projeto de cidades-estado. Era um país repleto de conflitos, muito fragmentado, e que estava a caminho de perder sua independência com a invasão da França. Maquiavel via esse contexto. E é esse o problema que, de certa maneira, conduz toda a sua obra, toda a sua preocupação teórica. Como constituir na Península Itálica um Estado nacional soberano? Esse era o problema enfrentado pelo Maquiavel. Maquiavel, refletindo sobre as experiências de outros países e de outras épocas, vai desenvolver um manual de como conquistar, conservar e transferir o poder do Estado, ou transferir o poder, propriamente dito. A preocupação de Maquiavel, então, é com a ordem, com a manutenção do governo no poder. Ele vive numa Itália que é um caos, na qual príncipes, reis vão caindo a todo momento.
na qual um principado vai dominando o outro, e este conflito, esta inconstância das coisas, preocupa e inquieta muito Maquiavel. Para Maquiavel, a ordem deveria ser construída pelos homens para evitar o caos e a barbárie. E era este caos e barbárie que ele observava na Península Itálica. Assim, uma questão que eu trago aqui é que pode-se ver em Maquiavel a política como dissenso, como conflito, e não como consenso, como outros autores vão falar depois, vão trazer depois. Maquiavel entende que a política é necessária justamente porque a sociedade é conflituosa, porque o caos está instalado. Então você precisa, de certa maneira, estabelecer a ordem, e o caminho para estabelecer a ordem seria a política. Essa é uma das primeiras reflexões que, obviamente, está aberta para debate. A partir daí, é possível tirar da obra de Maquiavel uma das primeiras grandes contribuições do autor para a ciência política. Maquiavel vai promover uma revolução copernicana em termos de teorização política e de análise política. Maquiavel ele é um crítico das formulações teórico-filosóficas dos gregos e dos medievais. Ele tem fortes críticas às noções de bem comum e de virtude cívica. E ele promove uma revolução copernicana, né, em termos de análise e teorização política, no momento em que ele inverte o foco. A discussão dos gregos e dos medievais voltava-se muito para a construção de sistemas ideais de convivência política. Maquiavel ele vai se estabelecer num polo oposto. O princípio da autonomia da política em Maquiavel está muito na questão do despregamento na análise política de elementos axiológicos, isto é, de elementos valorativos, éticos e morais. A política em Maquiavel vai adquirir uma autonomia. A razão política vai se autonomizar. Agora você consegue aprender uma lógica que é própria da política. E que a operação política, para o Maquiavel, vai ser relativamente autônoma. A lógica política, assim, pode ser apreensível cognitivamente. E esse é um pressuposto muito importante para a ciência política, que a política em si pode ser apreendida enquanto tal. E pode, assim, se desprender de entender a política como uma ramificação da ética, como uma ramificação da moral, como uma ramificação da religião ou da própria economia. A política tem uma autonomia em relação aos outros campos da vida social. Isso vai trazer alguns elementos científicos para a discussão da ciência política, alguns elementos científicos para a própria discussão da política. Maquiavel, obviamente, não está ainda, não podemos chamar Maquiavel de um cientista político, mas ele está trazendo alguns pressupostos que os cientistas políticos vão se basear. O primeiro deles é que Maquiavel vai operar um distanciamento para analisar uma situação conjuntural. Ele vai olhar para o passado, ele vai buscar elementos do passado, ele vai buscar exemplos para poder fundamentar aquilo que ele está vendo. Outro ponto importante é que Maquiavel vai trazer a indução como um elemento epistêmico constitutivo do mundo moderno. No sentido de que Maquiavel vai dizer, a partir de um determinado grupo de exemplos, é possível trazer uma observação geral, que é o que o príncipe constitui. O príncipe constitui de vários exemplos, nos quais Maquiavel tira uma lição, o que é, em tese, o método indutivo. Maquiavel vai enfrentar as formulações políticas medievais e vai subtrair delas uma valorização cristã sobre a ordem sociopolítica. E isso é o primeiro momento, digamos assim, que a gente pode ver na ciência política um processo de secularização.
Ou seja, Maquiavel vai olhar para as formulações políticas medievais e vai tirar a parte, digamos assim, religiosa dessas formulações, ou vai criticá-las profundamente. Maquiavel vai dizer que uma coisa é o campo da moral e outra é o campo da política. Esse é outro ponto extremamente importante, Maquiavel. A autonomia da política. Eu acredito que, entre algumas divagações e algumas questões, eu consegui expressar esse ponto. Vamos adiante. A origem do realismo político em Maquiavel. Maquiavel se volta à realidade, isto é, o mundo como ele é. Uma frase, um termo, uma expressão muito clássica em Maquiavel é a busca pela verdade efetiva das coisas. Maquiavel, no Príncipe, está buscando a verdade efetiva dos fatos humanos, das coisas. Ele vai romper, assim, com uma perspectiva especulativa. Vai tentar aprender a realidade de modo supostamente objetivo e realista. A gente pode, obviamente, com 500 anos de distância, dizer que a abordagem do Maquiavel não era tão objetiva e tão realista assim. Mas a preocupação do autor é esta, de olhar para a realidade. Ele quer o estado real. Ele quer analisar o estado como ele se coloca. Não há uma moral envolvida na análise do Maquiavel. Aqui a análise é uma análise política amoral. O realismo político, então, além de uma elaboração de teorias a partir de exemplos práticos, não mais uma elaboração de teorias a partir de como eu gostaria que as coisas fossem, mas sim elaborar teorias a partir de como elas são. Eu não olho mais para, eu gostaria que a democracia fosse assim. Eu olho agora e penso, nossa, a democracia é assim. Subtraiam o nossa. A democracia é assim. Maquiavel vai renunciar à teorização sobre as sociedades ideais. Seu olhar se volta à análise das sociedades concretas. Maquiavel estabelece uma compreensão realista da política, isto é, uma reflexão sobre a política como ela é, concreta e observável. Para Maquiavel, a política tem regras próprias e é relativamente autônoma em relação aos outros campos sociais. Voltamos à questão da autonomia da política. Mas ele é autônomo especialmente em relação à ética e à moral. O fazer político tem uma ética própria em Maquiavel. A reflexão política, para Maquiavel, deve se debruçar sobre o processo político como ele realmente ocorre. Nisso consiste o realismo político. A política é assim. O processo político é efetuado desta forma. Cabe ao analista, ao teórico, ao cientista político entender como o fazer político opera na concretude. Isto é, cabe evidenciar a verdade efetiva das coisas. O objetivo da política, para Maquiavel, não consiste em buscar o bem comum, e sim em conquistar, manter e usufruir o poder. Poder que pode se refletir na forma de prestígio, na forma de riqueza. Mas o grande objetivo da política é esse: buscar poder. Para Maquiavel, a sociedade é uma sociedade de conflitos. Diferente de autores gregos e de medievais que viam uma sociedade cooperativa, de consenso, uma busca coletiva do bem comum, Maquiavel vai ver uma sociedade conflituosa. E ele vai compreender a política, então, como relações de poder na sociedade, como diferentes grupos disputando, não sei se podemos falar de diferentes grupos ainda, mas sim, diferentes forças disputando o poder. Para ele, a sociedade é eminentemente conflituosa, pois os indivíduos que a constituem possuem interesses diversos, contraditórios e antagônicos. Maquiavel, assim, vai buscar compreender como ocorrem as relações de poder na sociedade. Ele vai colocar o Estado como centro da organização política e vai definir o poder como o objeto da política. Perguntas que, a partir daí,
Antes, acho melhor assim, antes as perguntas eram: quem deveria mandar? Como deveria mandar? Por que deveria mandar? Por que eu deveria obedecer? Eram perguntas no ramo da possibilidade ou no ramo de o que seria melhor. A partir de Maquiavel, as perguntas são: quem manda? Por que manda? Quem obedece? E por que obedece? E aí você vai ter duas figuras que são muito clássicas na discussão sobre Maquiavel. O príncipe, ele tem que ser raposa e leão. Por quê? Porque as pessoas obedecem ou pela sua astúcia, pela sua presteza, pela sua audácia, ou eles obedecem o príncipe pela força. Ou seja, eles obedecem o príncipe porque ele é uma raposa, no sentido de que ele é astuto o suficiente para fazer as pessoas consentirem a sua dominação, ou porque ele é forte como um leão e consegue impor esta dominação. Nisso, um ponto que surge em Maquiavel, que podemos aqui comentar, é a questão da essência humana. Muitos autores depois vão discutir sobre uma natureza humana, mas em Maquiavel você tem um pessimismo em relação à natureza humana. Enquanto em Rousseau, por exemplo, você vai ter uma perspectiva muito boa sobre o homem natural, que é corrompido pela sociedade, em Maquiavel você tem uma essência humana, um homem natural, uma natureza humana, que é ingrata, volúvel, simuladora, covarde, ávida de lucro. E esta natureza humana só pode resultar em conflito e anarquia. Por isso Maquiavel precisa do príncipe, que imponha ordem e controle esta natureza humana que é dada ao conflito. Não se configura em Maquiavel uma análise valorativa acerca da essência humana. É uma tentativa de compreender o ser humano em sua essência. É uma análise amoral. A política, então, para Maquiavel, deve levar em consideração a natureza dos homens, que é imutável. Esse é um ponto importante para Maquiavel. Essa natureza ingrata, involúvel, simuladora, é imutável. E os homens são, para Maquiavel, corruptos e mesquinhos. Assim, cabe ao Estado ser forte e dominar os homens, para manter a ordem. Esse é um ponto também relevante e importante para se discutir no Maquiavel. Maquiavel distingue política de moral. A política leva em consideração uma natureza dos homens que é imutável. Os homens são, para o Maquiavel, corruptos e mesquinhos. Cabe o Estado ser forte e dominar os homens para manter a ordem. Assim, ele vai estudar leis específicas e desenvolver o príncipe como um livro de regras para governar esses homens que são corruptos e mesquinhos. Maquiavel também é o primeiro a refletir sobre o Estado moderno. Aristóteles entendia que o Estado, ou a cidade-estado, no caso, a polis, tinha como função assegurar a felicidade e a virtude, desenvolver a virtude cívica nos seus cidadãos. Os pensadores da Idade Média viam no Estado, na cidade política, uma preparação para o reino de Deus. Maquiavel vai ser o primeiro a refletir sobre o Estado moderno e entender que esse Estado consiste na dominação dos homens sobre os homens. Maquiavel vai defender que o Estado se constitui na dominação e vai descrever este Estado nos moldes que temos hoje, como um território, um povo-nação, um governo e com soberania, um poder soberano.
Para Maquiavel, o Estado vai se fundamentar na dominação, freando a natureza corrupta dos homens. Esta é, digamos, o papel de Estado no Maquiavel. O papel do Estado para o Maquiavel é este: frear a natureza egoísta, volúvel, simuladora, ávida de lucro dos homens. No capítulo 9 de O Príncipe, Maquiavel diz o seguinte: em todas as comunidades políticas existem dois humores diversos, que nascem da seguinte razão: o povo não quer ser comandado ou oprimido pelos grandes, enquanto os grandes desejam comandar e oprimir o povo. Esse ponto é muito importante, porque a partir daí Maquiavel vai entender que existem na sociedade duas forças opostas em conflito: a dominação e a liberdade. A dominação é querer dominar, e a liberdade é querer não ser dominado. Maquiavel vai entender que a natureza humana, essa natureza humana egoísta, ávida de lucro, o simulador, ela exige uma dominação. Ela exige um Estado, um príncipe, que estabeleça, que exerça dominação. Maquiavel está vivendo em uma península itálica fragmentada. O único modo que ele percebe de conseguir fazer desta península itálica um estado forte é que um príncipe venha e exerça sobre esse território uma dominação. A centralização do poder é importante para Maquiavel, para que possa exercer a dominação. O principado é para Maquiavel, em Maquiavel, melhor dizendo, o estado que se coloca a partir da centralização do poder nas mãos de um príncipe. É preciso a centralização do poder em um momento de desordem para gerar equilíbrio. É preciso instituições mais sólidas que permitam um maior período de manutenção da ordem. Períodos de manutenção da ordem, períodos de conservação da paz, vão permitir uma descentralização do poder e vão gerar uma república. Numa república, as pessoas terão liberdade. É comum, após ler O Príncipe pela primeira vez, achar que Maquiavel está defendendo a monarquia. Não, Maquiavel é um republicano. Contudo, ele é um republicano pragmático. Ele olha para uma península itálica fragmentada e ele percebe que o único modo dessa península itálica se tornar um Estado nacional forte é sob o jugo de um poder maior, de um príncipe que unifique, que concentre poder, que combata essa multiplicidade de centros de poder. Essa dominação sob o jugo de um príncipe forte que estabeleça uma manutenção do poder e que conserve um longo período de paz, vai permitir que aos poucos se descentralize o poder e assim se gere uma república. Em uma república os cidadãos poderão viver em maior liberdade. Talvez haja aqui um ponto de idealização na obra de Maquiavel. Esta espécie de ciclo do poder do Maquiavel. Porque a liberdade, e Maquiavel não deixa de dizer isso, a liberdade, aos poucos vai gerar caos, aos poucos vai demandar dominação, aos poucos vai exigir uma centralização do poder, para novamente a manutenção da ordem, descentralização do poder, liberdade. Este é o ciclo do poder em Maquiavel, podemos dizer assim. Dois conceitos são muito importantes em Maquiavel, principalmente para a figura do governante, para a figura do príncipe. O primeiro deles é a virtude. O príncipe de Maquiavel deve ter virtude. O que é a virtude? É a virilidade, o mérito, a preparação. O príncipe ele tem que estar preparado.
ele tem que se formar príncipe. E o príncipe que tiver virtude, ele também saberá lidar melhor com a fortuna. A fortuna é a sorte, é um destino positivo. A fortuna me acompanhará se eu for portador da virtude. Mas se eu não tiver virtude e a fortuna aparecer à minha porta, provavelmente eu não vou saber lidar com ela. O príncipe que o Maquiavel está procurando para exercer dominação sobre a Itália é um príncipe que conjugue virtude e fortuna. Que seja raposa, inteligência, perspicácia e astúcia, e leão, força e virilidade. O príncipe deve ter virtude para saber lidar com a fortuna, deve ser ao mesmo tempo raposa e leão. O último ponto que eu quero trazer aqui é uma discussão sobre a racionalidade política moderna fundada a partir de Maquiavel. Podemos dizer que em Maquiavel a gente tem a origem de um novo modo de pensar a política. Maquiavel não está tão preocupado com a racionalidade grega de vivência na polis, de convivência, de virtude cívica, do homem como um animal político. Maquiavel também deixa de lado a racionalidade política medieval, muito voltada à questão do divino. Maquiavel está vivendo no período do Renascimento cultural, século XVI. Ele está vendo uma sobrelevação do indivíduo, uma ascensão do indivíduo, que até então, no período medieval, era subjugado à figura transcendente de Deus. Nisso, o Maquiavel vai ver uma mudança, ou ele será o promotor de uma mudança propriamente dita. O indivíduo detém uma liberdade em relação aos valores religiosos. O poder político não tem mais o seu fundamento em Maquiavel no poder transcendente da religião. O poder em Maquiavel não está mais na igreja. O poder agora é o poder dos homens. A racionalidade política moderna é fundada na razão, chamada razão do Estado, a razão de Estado, melhor dizendo. Você tem então uma autonomia da lógica, da razão do Estado. Lógica da política per si. A racionalidade política moderna se caracteriza pelo entendimento de que o poder dos homens será maior que qualquer outro poder. E a partir daí, você vai ter toda uma discussão, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, sobre o contratualismo. São homens, pessoas, seres humanos, que se reúnem e a partir disso estabelecem um sistema de governo na perspectiva contratualista. Este é um ponto importante de Maquiavel. Maquiavel está trazendo uma nova racionalidade política. Uma racionalidade política que se baseia na política como um campo autônomo e que se baseia em olhar para as coisas como elas são, olhar para a realidade. Bom, de modo geral, são essas as três grandes contribuições de Maquiavel. A autonomia da política. E aí, Maquiavel vai ser o primeiro a dizer: a discussão vai se perpetuar. A política é tão autônoma assim em relação aos outros campos da vida social? O quanto os valores influenciam na prática política? Ou o quanto os valores são utilizados como um instrumento na prática política? A outra questão é o realismo de Maquiavel.
abandonar o plano da idealização e se jogar a realidade como ela é, como as coisas acontecem, talvez seja um pouco conservador. Talvez se prender à realidade como ela é, acabe tornando a ciência política um tanto conservador. E aí cabe um detalhe, cabe uma discussão talvez aqui. A ciência política é conservadora. E o que significa dizer isso? O que difere de uma chamada ciência política reacionária, por exemplo, ou uma ciência política revolucionária? Uma ciência política que tenha como objeto a revolução vai olhar para frente e vai dizer que o estado atual de coisas não serve e que a única solução é irmos para um novo estágio, para uma nova fase, na qual as coisas vão ser melhor. As coisas serão melhores, para ser mais exato. Uma política reacionária vai olhar para um passado e idealizará um estado de coisas nas quais as coisas eram melhores e vai tentar uma volta. A ciência política, então, é realista, a partir de Maquiavel, será uma ciência política que se baseará no como as coisas são, como as coisas se executam propriamente ditas, como a política funciona. Não tão preocupada e sempre crítica sobre um passado idealizado, e também sempre crítica sobre possíveis mudanças nesse sistema, mudanças bruscas nesse sistema, ou nessas práticas políticas. O cientista político, conservador, então, ele tem uma preocupação com uma ponderação. Antes de mudanças, antes de revoluções, talvez reformas. Maquiavel também tem um ponto que ele é pragmático nas suas propostas. Mesmo sendo um republicano, Maquiavel olha para uma Itália fragmentada e vai defender uma saída monárquica para que possa estabelecer ordem, manutenção da paz e assim uma saída republicana dessa ordem mantida, desta paz mantida. O terceiro ponto é que Maquiavel vai estabelecer uma racionalidade política nova, baseada nessas duas questões anteriores, a autonomia da política e o realismo, mas também baseada na ideia de que o poder que a política está trabalhando, que a política está tratando, o poder que prevalece no campo da vida social da política é o poder dos homens. Vai romper com o poder transcendente do medievo. Vai romper com as formulações ideais dos gregos, com as formulações ideais dos medievais. Maquiavel vai entender agora que o indivíduo é o centro. Outros pontos muito importantes podem surgir na obra de Maquiavel e seriam provavelmente bem discutidos hoje. Por exemplo, Maquiavel vai estabelecer uma chamada economia da violência. O quanto o príncipe deve, de certa maneira, forçar a sua população com a força, e o quanto ele deve manusear essa população a partir de outras técnicas que levem ela a consentir a dominação. A discussão futura, digamos assim, né, séculos depois de O Príncipe, vai chegar, por exemplo, em Rousseau, que vai dizer que o Maquiavel não estava escrevendo um manual para o príncipe, mas sim um manual para a população poder entender como funciona o poder. É uma perspectiva interessante, propriamente dita. Mas que o príncipe ainda tem muito a colaborar com aqueles que fazem a política, tem. Podemos pensar, por exemplo, num exemplo contemporâneo de governantes que não seguem o príncipe. Maquiavel vai dizer, por exemplo, que se você quer dar uma notícia ruim, mande terceiros. Se a notícia é boa, vá e dê. Percebemos no noticiário que isso não tem acontecido muito. Enfim, de modo geral, Maquiavel traz várias contribuições.
o papel do Estado, uma natureza humana, a autonomia da política, o realismo. Várias contribuições que podemos levar depois para novas discussões, para outros debates. Acredito ter conseguido nesse vídeo trazer algumas questões que me chamaram a atenção e que provavelmente podem produzir uma boa discussão. Algumas questões posso deixar aqui até para podermos discutir futuramente ou quando retornarmos dessa situação que nos abateu. Hoje sabemos que não existe uma natureza humana, que tudo é um processo de socialização. Então, voltar para os autores do passado com este olhar, talvez uma realidade diferente, talvez pensar o Maquiavel a partir de uma perspectiva diferente. Enfim, de modo geral, acredito que seria isso. Espero ter conseguido contribuir para o debate, ter conseguido contribuir com algumas ideias. E se algo não ficar claro, vou tentar esclarecer de outro modo, assim que possível. Certo? Obrigado por terem me ouvido.